Os Estados Unidos tremem sob uma onda de indignação enquanto o mundo assiste a cenas surreais, brinquedos adultos que escondem explosivos, a Alemanha ensaiando respostas a um ataque russo e Elon Musk surpreendendo com declarações ousadas sobre tarifas que ninguém viu come. Mas como distinguir um vibrador de um detonador na Polônia? E quais nações terão seus cidadãos barrados de vez nos Estados Unidos? Enquanto isso, um aviso contundente ecoa para Trump: se reconhecer a anexação de territórios, as consequências serão devastadoras. Não perca nenhum detalhe, curta, comente e compartilhe, seu engajamento faz toda a diferença. Vamos ao que interessa. Kiev acorda sob escombros depois de um ataque brutal. A Rússia desferiu um golpe direto com mísseis balísticos contra a capital ucraniana. O saldo é trágico: um morto, pelo menos 3 feridos, edifícios reduzidos a entulho, armazéns em chamas e veículos transformados em sucata retorcida. O epicentro do caos fica em Darnitsk, onde uma explosão arrasou uma construção e incinerou outra. Não ficou por aí, um centro comercial em Obolon e um depósito em Solomens também viraram cinzas. As imagens, divulgadas por uma emissora internacional, mostram a dimensão da destruição. Mas a defesa aérea ucraniana não ficou paralisada, dezenas de drones e mísseis foram interceptados. Dos 109 drones lançados, 40 foram abatidos. Entre os mísseis, o sistema derrubou 6 dos 9 KH-101 e KH-55SM, 6 dos 8 calibre 1 Iskander. Mesmo assim, alguns conseguiram furar o bloqueio, espalhando morte e devastação. A Polônia, por sua vez, está com os nervos à flor da pele. Varsóvia reagiu com fúria ao bombardeio ucraniano e acionou sua força aérea. O clima é de revolta. Paweł Kowal, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento polonês, foi taxativo: se Donald Trump ceder a Moscou e abandonar Crimeia, Donbas, Zaporizhzhia e Kherson nas negociações, será um erro histórico imperdoável. Ele lembra que a Rússia reconheceu as fronteiras da Ucrânia, incluindo a Crimeia e Donbas, após o colapso da URSS, um pilar do direito internacional. As garantias jurídicas das fronteiras na Europa Central são essenciais para manter a paz na região, baseado em nossa própria história, completou. A decisão americana de integrar territórios ucranianos é vista como um golpe em toda a Europa. E desta vez, ninguém ficará calado. Os protestos contra Trump tomam as ruas dos Estados Unidos em uma onda sem precedentes. De Portland a Miami, de Los Angeles a Nova York, mais de 1.200 manifestações explodiram pelos 50 estados, o maior levante desde a reeleição do presidente. O grito é uníssono: tire as mãos. Mas do que, exatamente? Dos direitos humanos, da economia, das instituições independentes. Os americanos não aceitam mais viver sob a sombra do medo, dos cortes e da repressão. Jamie Raskin, congressista democrata, resume o sentimento: não somos apenas liberais que acreditam na liberdade, nem progressistas que sonham com avanços. Somos conservadores que defendem a terra, o ar, a água, o clima, a Constituição, a Declaração de Direitos e a Previdência Social. Nas próximas semanas, lutaremos pelo futuro das próximas gerações. Em Portland, a marcha do movimento a 50.501 50 protestos, 50 estados, um só objetivo, reuniu milhares em um percurso de 2 milhas. Organizações como Rose City Indivisible mobilizaram ativistas de todas as idades, com cartazes e gritos por mudança. Em Los Angeles, os manifestantes levaram uma versão inflável e caricata de Trump, One Baby Trump, símbolo da resistência que voltou às ruas. Entre os participantes, advogados, sindicalistas, ativistas LGBTQ+, veteranos e voluntários de campanha. Todos unidos por uma certeza: o poder não está ouvindo. E o silêncio não é mais uma opção. James Wood, assessor executivo de Los Angeles, é direto: quero ver mais gente nas ruas até expulsá-lo do cargo. Ele é perigoso. Os organizadores deixam claro: não é apenas um protesto, é o pontapé de um movimento de oposição que ganha força após o retorno de Trump. As manifestações foram pacíficas, sem prisões, mas as ruas falam alto e a voz está cada vez mais forte. Um dos slogans resume o momento: isso é só o começo. Se for verdade, os Estados Unidos estão à beira de uma primavera política explosiva. Phyllis Collins, manifestante, sentencia: esse cara está completamente descontrolado. E falando em descontrole, Elon Musk volta a chocar o mundo.
O bilionário propôs nada menos que a eliminação das barreiras econômicas entre Estados Unidos e Europa, criando uma zona de livre comércio sem tarifas, sem restrições, com acesso total aos mercados. Uma ideia revolucionária ou uma loucura? Isso enquanto Washington aperta o cerco com novas barreiras comerciais. Musk, conselheiro informal da presidência, foi além: espero que Estados Unidos e Europa estabeleçam uma parceria muito próxima. Já somos aliados, mas podíamos ser ainda mais. No caso das tarifas, acho que o ideal seria um acordo de livre comércio total entre os dois blocos. É o que eu gostaria de ver. Mas não para por aí. Ele admite ter sugerido ao presidente que abrisse as fronteiras para trabalhadores europeus, inclusive com isenção de vistos. Eu dei esse conselho diretamente a ele, revelou. O timing não poderia ser mais irônico, justamente quando Trump empurra o país para o protecionismo. Musk desafia o status quo, propondo o fim das tarifas, a eliminação de barreiras e a integração dos mercados. Uma jogada ousada, mas por trás dela estão bilhões em interesses, poder e a redefinição das regras da economia global. Seria ingenuidade, gênio estratégico ou uma manobra para alimentar ambições presidenciais? A palavra é sua. E quem está sendo expulso dos Estados Unidos? A decisão da administração Trump já afeta milhares. Desta vez, a vítima é o Sudão do Sul. Todos os vistos para cidadãos do país foram cancelados. Marco Rubio, secretário de Estado, justificou: como o governo de transição do Sudão do Sul falhou em aceitar o retorno de seus nacionais deportados, tomo medidas para revogar todos os vistos emitidos a portadores de passaportes sul-sudaneses e suspender a concessão de novos. Eles não terão mais permissão para entrar nos Estados Unidos. Sem exceções, vistos de negócios, turismo ou qualquer outro tipo foram anulados. O Departamento de Estado classificou a atitude do governo sul-sudanês como inaceitável e uma ameaça à política migratória. Antes disso, a Colômbia já havia sentido o peso das sanções. A mensagem é clara: quem não se alinhar às regras de Washington pagará o preço. E a lista pode crescer. E a Europa agora enfrenta uma tempestade perfeita, não apenas a sombra de uma guerra convencional, mas uma ofensiva silenciosa, insidiosa e meticulosamente planejada. Enquanto a Alemanha se prepara para o pior, com exercícios militares em escala sem precedentes, batizados de a Tempestade Vermelha Bravo, que simulam uma invasão relâmpago russa no leste europeu, as evidências sugerem que Moscou já está agindo nas sombras. Não se trata de um cenário abstrato. As manobras, previstas para 25 de setembro em Hamburgo, não são um mero treinamento rotineiro. Segundo a imprensa alemã, até 800 mil soldados podem ser mobilizados em um exercício que não simula apenas uma batalha, mas uma guerra total no coração da Europa. E as palavras do comandante Kurt Leonards, do distrito de Anza, são um alerta estridente: antes, a Alemanha era vista como um possível campo de batalha. Hoje, ela é a retaguarda estratégica da OTAN. A ameaça não é hipotética, já estamos sob ataque, e nossa infraestrutura é o alvo. Mas o perigo não vem apenas dos tanques e mísseis. Enquanto os generais discutem linhas de frente, uma guerra clandestina já está em curso. Explosões em armazéns da DHL na Polônia, Alemanha e Reino Unido revelaram um padrão sinistro: pacotes aparentemente inofensivos, vibratores, cosméticos falsificados e travesseiros de massa esconderam dispositivos explosivos de alta potência. Não foi um acidente. Não foi negligência. Segundo a inteligência polonesa e a agência Reuters, trata-se de uma operação coordenada pela espionagem russa, uma campanha de sabotagem que transformou a logística europeia em um campo minado. Imagine o cenário: um funcionário abre uma caixa de rotina, um apresenta com um vibrador ou uma máscara de cílios falsificada, e bum, o armazém vira escombros. Não é ficção. Não é teoria da conspiração. É uma realidade que já deixou a Europa em estado de choque, com empresas de transporte em alerta máximo e governos revisando protocolos de segurança. A mensagem é clara: Moscou não precisa invadir para semear o caos. Basta infiltrar-se, corromper e detonar. E enquanto o Ocidente tenta conter a hemorragia, outro desastre, este natural, mas não menos devastador, atinge a Bielorrússia. Tempestades de vento e neve úmida arrasaram centenas de cidades, deixando Minsk e a região de Mogilev no escuro. Linhas de transmissão destruídas, distritos inteiros sem energia, e a previsão é sombria: novos apagões são iminentes. As autoridades pedem que a população se prepare para o pior, mas a pergunta que não quer calar é:
até quando a natureza e a guerra híbrida vão testar os limites da resiliência europeia? Enquanto isso, em Lusail, no Catar, milhares se maravilham com o espetáculo de drones e aviões iluminando o céu, um contraste surreal com o pesadelo que se desenrola no continente. E o Papa Francisco, em mais um apelo à paz, emerge como uma voz solitária em meio ao tumulto. Mas a pergunta permanece: quem está ouvindo? A realidade é esta: o mundo está à beira de um precipício. Entre exercícios militares maciços, explosões acidentais e catástrofes climáticas, a linha entre a guerra e a paz nunca foi tão tênue. Compartilhem, comentem, curtam, porque cada voz conta. E não se esqueçam, o botão de super obrigado não é apenas um gesto. É um sinal de que, mesmo nas trevas, ainda há quem resista. Até a próxima e que as notícias sejam melhores.